A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos acabou sendo assunto num grupo de WhatsApp dos ministros do governo Lula, como nos contou o analista Caio Junqueira. Trouxe essa matéria ontem no site da CNN, justamente porque havia um texto chamado Trump, Incerteza, deixa eu pegar aqui, e Futuro, que foi redigido ali pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e colocando ali a visão dele de como tratar ali a segunda metade do governo Lula. Então, vamos conversar com o próprio autor do texto, já conectado conosco, o ministro Renan Filho. Porque, ministro, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. E eu vou ler um trecho aqui do texto que é dos que mais me chamou a atenção, que está conectado justamente com o que a gente estava tratando com o Fernando Nakagawa e vocês aí na Esplanada tratando com o Fernando Haddad. O senhor escreveu aqui: para ter sucesso, o segundo mandato e esse segundo biênio da gestão do presidente Lula, o senhor fala ali da construção do governo, da questão de fortalecer a economia, os investimentos públicos e privados, geração de emprego. Precisa garantir o cumprimento das regras e metas do arcabouço fiscal. E o senhor faz a defesa aqui direto. O esforço defendido pelo ministro Haddad permitirá o equilíbrio que o Brasil precisa para manter o crescimento econômico, controlar o endividamento e fazer com que possamos alcançar novamente o grau de investimento. Seria um forte impulso a um ciclo virtuoso para o país. Me parece que o senhor está plenamente convencido disso, e a informação que a gente tinha é de que também o presidente Lula estava convencido de que obter o grau de investimento neste mandato é crucial para chegar forte em 2026. É isso mesmo? Este é o cenário que está se desenhando? O que a gente está vendo, esta demora que está fazendo o mercado roer as unhas, é natural de um processo tão complexo quanto esse, ou ainda tem alguma pendência mais séria que não está sendo desatada nesta discussão? Olha, Yuri, um grande prazer conversar contigo nessa tarde. Eu publiquei esse texto e depois eu próprio enviei lá no grupo de ministros e terminou sendo noticiado pela imprensa. Eu acho que sim, mas mais do que chegar forte em 26, atingir o grau de investimento novamente é a demonstração do êxito do governo do presidente Lula no que concerne a retomada do crescimento econômico do país, da geração de empregos, com melhores salários para as pessoas. Foi para isso que o presidente foi candidato na eleição passada, e ele venceu a eleição, fortaleceu a democracia e colocou o país no rumo do crescimento econômico novamente. Agora, nós estamos em um momento decisivo. Nós precisamos fazer de novo, algo que fizemos no início do governo, quando o presidente aprovou as regras do novo arcabouço fiscal. Aquilo estabilizou as expectativas, permitiu a redução de juros, controlou a inflação e abriu um espaço para o crescimento econômico que ocorreu nesse primeiro biênio. Nós crescemos no Brasil mais de 6%. Nesses 2 anos, nós cresceremos mais de 6%. E esse crescimento foi mais acentuado do que outros países do mundo, porque a gente se lembra, quando o presidente assumiu, o Brasil era a 12ª economia do mundo. E esse ano, no final do ano, no final de dezembro, provavelmente nós seremos a 8ª economia do planeta. E nós já fomos, no passado, a 6ª maior economia. E a gente tem condição de, atingindo o grau de investimento, recuperar no futuro próximo essa posição entre uma das 6 maiores economias do mundo. Isso certamente trará um resultado positivo para o governo do presidente Lula e ajudará certamente, como você disse, no processo para a reeleição em 26. Então eu acredito que, assim como estava imbuído desse propósito no início do governo, o presidente Lula está se esforçando nesse momento para garantir mais uma vez o equilíbrio das contas públicas. Obviamente que há um esforço para verificar o menor custo político para isso, desde que seja suficiente para estabilizar expectativas, permitir que a inflação siga controlada, colocar o dólar para baixo para ajudar nisso, e isso vai abrir espaço para continuarmos derrubando a taxa de juros, mesmo depois dessa subida que ela teve aí nas 2 últimas reuniões do Copom. Eu acho que esse é o melhor caminho para o país e eu acredito que a gente pode atingir o grau de investimento, sim. Ministro, uma boa tarde para o senhor. Obrigada por essa entrevista.
Ministro, como o senhor, que é um político muito experiente, apesar de jovem, é um político muito experiente, ministro, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de notícias que estamos vendo na imprensa, né? A brilhante coluna da Vera Rosa no Estadão trouxe revelações ali de bate-boca entre ministros. A gente vê também esse embate, vamos dizer assim, entre ministros, algo muito natural, da Fazenda, da área econômica, com ministros ditos da área mais social, mais política. Tudo bem, o senhor falou, precisa encontrar um equilíbrio, né, que seja menos custoso politicamente, mas, no fim das contas, o presidente Lula está assistindo a essas discussões, a esses embates. Então, eu queria 2 aspectos na sua análise. Primeiro, a postura do presidente Lula de deixar o embate correr solto aí nas reuniões e, por outro lado, também o posicionamento dos ministros. Falta um entendimento dos ministros da área mais social falta esse convencimento que o senhor tem em relação à necessidade do corte de gastos? Olha, Débora, eu acho que não. Eu queria dividir aí em 2 etapas. Primeiro, o governo é a favor do equilíbrio fiscal. Se a pergunta for, vamos perseguir o equilíbrio fiscal, sim ou não, o governo vai dizer que sim. O problema é que na hora de cortar eventual despesa, sempre que ela está em um ou outro ministério, há uma resistência. Isso é normal também, mas precisa ser discutido internamente. O presidente Lula, ele tem um estilo muito democrático de governar. Ele escuta as pessoas e toma as decisões a partir da escuta das posições divergentes. E, normalmente, ao longo da história, o presidente sempre tomou a posição de bom senso e que, diga-se de passagem, em todos os seus governos, foi sempre também na direção do equilíbrio fiscal. Desde lá do primeiro governo do presidente Lula, quando ele estabeleceu o tripé macroeconômico, que era superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação, e que são utilizados aí até hoje. Agora, nesse terceiro mandato, quando ele aprovou o novo arcabouço fiscal, ainda no começo do governo, e a própria discussão nesse momento demonstra que o presidente está perseguindo o equilíbrio fiscal. Agora, a situação que o presidente está, Débora, se você me permite fazer uma analogia, uma metáfora aqui, é mais ou menos como uma mãe de família. Quando ela sai de casa para fazer as compras da sua própria casa, com uma listinha de pedido dos seus 3 filhos. Um deseja um iogurte, o outro deseja um refrigerante, o outro deseja um chocolate. Quando a mãe chega lá, ela se lembra que ela tem, além dessas compras, que pagar as contas de casa, o aluguel, a luz, a energia, a água. E ela, com o salário curto, que não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, ela tem que tomar uma decisão muito difícil, voltar para casa e dizer a um daqueles filhos que naquela semana não deu para comprar o que ele queria. É isso que o presidente Lula vai ter que fazer. Olha, a gente vai ter que cortar para que a gente tenha o equilíbrio no nosso orçamento. O mesmo que a mãe de família, a dona de casa, faz ao ir ao supermercado toda hora. Agora, o que o presidente Lula não está fazendo é cortar sem ouvir as pessoas. Mas eu não tenho dúvida que na hora da decisão, o presidente Lula tomará uma decisão e sempre levando em consideração aquilo que o ministro Fernando Haddad apresenta, que são as condições orçamentárias do país. Isso é, no caso da mãe da família, mais ou menos o tamanho do salário que ela ganha para fazer frente às despesas que ela tem. É assim, é desse jeito. E sempre com responsabilidade o presidente Lula administrou o país. Eu acho que nós teremos uma notícia positiva e essa notícia positiva vai garantir mais 2 anos de crescimento econômico, de melhoria da nossa economia, de geração de emprego e nós vamos ter que, de maneira altiva, explicar à sociedade por que tivemos que cortar. Porque o melhor era não cortar nada e garantir o equilíbrio. Era como se a mãe pudesse, com seu próprio salário, pagar todas as contas e comprar todas as demandas que os filhos pediram para ela fazer. Mas, infelizmente, o orçamento é curto e a gente precisa ser transparente, falar a verdade, falar o que dá para fazer, porque as pessoas entendem
quando o governo apresenta a realidade ao cidadão, e ninguém melhor que o presidente Lula para fazer isso. Aí o argumento de cada um dos filhos ali para defender o iogurte, o refrigerante, o chocolate, talvez o do iogurte leve uma vantagem por ser um pouquinho mais saudável do que as outras opções aí, né, ministro? Deixa eu trazer a Jussara Soares, que está aí em Brasília também, e tem uma pergunta para o ministro dos Transportes, Renan Filho. Jussara Soares, bem-vinda, boa tarde. A pergunta para o ministro. Boa tarde, ministro, meus colegas aqui, todos que nos acompanham. Ministro, obrigada pela entrevista. Estava acompanhando aqui as suas respostas aos meus colegas e me lembrei um detalhe aqui. Nos últimos tempos, os ministros que têm participado ativamente das discussões sobre corte de gastos diziam que o presidente Lula precisava ser convencido. Ele já foi convencido, afinal de contas, porque a sensação é que essas reuniões se alongam há semanas e não vem uma resposta definitiva. O presidente Lula foi convencido? Só para emendar nessa pergunta também, que lições a vitória de Donald Trump deixa aqui para o governo Lula para 2026? O presidente Lula, historicamente, sempre caminhou com o equilíbrio fiscal em todos os seus governos. Por isso é que da outra vez ele atingiu o grau de investimento e por isso tem chance de atingir novamente agora. Então eu não acho que o presidente Lula precisa ser convencido quanto à necessidade de buscar o equilíbrio fiscal. Os ministros, quando dizem isso, que ele precisa ser convencido, é de qual caminho seguir, porque tem vários caminhos a seguir. Ele precisa observar como ele garante o equilíbrio fiscal, por um lado, tendo o menor custo político do outro. Naquele exemplo que eu usei da mãe de família, ela teria que explicar a um dos filhos por que naquela semana ela não comprou aquele produto. A resposta que o Yuri deu poderia ser até uma alternativa, dizer que não comprou naquela semana porque não ia fazer bem para a saúde de um dos filhos, então na outra semana ela podia atender o pedido dele. O presidente é convicto quanto ao equilíbrio fiscal. Não sou eu que estou dizendo isso, é a história do presidente Lula. Ele fez isso em todos os mandatos, assumiu isso como compromisso neste mandato, inclusive na eleição. Votou o novo arcabouço fiscal no começo do governo e agora está fazendo um esforço no sentido do equilíbrio fiscal. Agora, o que divide, que precisa de convencimento, é qual caminho, porque tem várias propostas que estão sobre a mesa e ele tem que escolher aquelas que garantem a sustentabilidade fiscal do país com o menor custo político, para depois explicar ao cidadão por que ele tomou essa decisão. E sobre o Donald Trump, que a Jussara perguntou, ministro? Sobre a eleição de Trump, eu acho que a eleição nos Estados Unidos, desde a primeira eleição do Trump, passando pela eleição do Biden, quanto essa, tem sido eleições muito divididas, né? Então, assim, eu acho que ele vence a eleição muito mais pelas dificuldades que Biden teve de convencer o cidadão americano de que vinha fazendo um bom governo, do que pelos méritos próprios ou méritos do governo anterior dele, porque ele próprio já tinha perdido a eleição anteriormente. Então eu fico mais preocupado com o que significa para o mundo, porque a eleição de Trump ela gera incerteza, como escrevi no artigo. Gera incerteza por quê? Porque ele, apesar de ser de direita, ele deseja fazer um governo protecionista, que vai elevar barreiras dos Estados Unidos para reduzir o consumo internacional do país e facilitar as vendas dos seus próprios produtos domesticamente. Isso amplia incertezas mundo afora, reduz o comércio internacional, deixa o comportamento do dólar mais imprevisível e cria dificuldades econômicas. Então, os próximos dias e os próximos meses, eles são meses importantes, sobretudo depois que o Trump assumir, porque, a meu ver, eles exigem mais agilidade ainda, mais urgência para as medidas econômicas no Brasil, para que a gente atravesse esse período de incerteza derivado da eleição de Trump com tranquilidade. Vou chamar agora a Luísa Martins para participar dessa nossa rodada de conversa. Luísa, com você, sua pergunta.
Boa tarde, Yuri Débora. Boa tarde, ministro. Obrigada pela entrevista. Ministro, eu queria abordar um pouquinho a questão das agências reguladoras. O senhor disse ontem em um evento que não concorda, né, com a criação de um órgão supervisor de todas as agências reguladoras, como tem sido aí discutido no âmbito de um grupo de trabalho na AGU. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os motivos dessa discordância e qual seria a solução, na sua opinião, para essa questão de uma possível modificação na lei das agências reguladoras aqui no Brasil. Primeiro, as agências reguladoras do Brasil, elas funcionam bem. O Brasil é um dos países do mundo que mais recebem investimentos diretos da iniciativa privada com leilões realizados pelas nossas agências reguladoras. Isso acontece em energia, em transporte, em petróleo, óleo e gás. Acontece também na aviação civil, nos aeroportos. Nós temos 59 aeroportos concedidos de grande porte à iniciativa privada. Então, isso também não significa que não haja o que corrigir nas agências. A gente precisa sim corrigir, sempre aprimorar, melhorar, mas isso não significa criar uma super agência acima das agências existentes e que passe a regular áreas muito distintas, como, por exemplo, a Ancine, a Anvisa, a ANP, a ANTT, né, áreas de saúde, petróleo, transporte, aviação, ANTAC, por exemplo, são áreas muito divergentes. E eu disse isso, que criar uma superagência e colocar tudo isso abaixo dela me lembra muito o que o governo passado tentou fazer ao colocar abaixo do posto Ipiranga pontos muito importantes e que não deram certo. Então é por isso que eu apresentei as minhas ressalvas. Eu acho que o modelo de agências do Brasil ele é bem sucedido e a gente deve aprimorar. Mas a gente não deve criar o posto Ipiranga das agências reguladoras do Brasil. E outra, né, ministro, só fazendo aí uma observação, que se cria no governo Lula e depois amanhã vem outro governo, aí depois você pode até questionar, nossa, olha, o grande poder que demos para o super agente regulador de todas as agências, né? Então, complicado também, tem que pensar aí no futuro. Yuri? Pois é, ministro, dá tempo de falar um pouquinho ainda também sobre o seu partido, o MDB, e a relação com o governo Lula. O MDB saiu, enfim, como costuma sair, forte das eleições municipais, não tem mais o maior número de prefeituras, o PSD que tem, mas continua sendo pau a pau ali, né? Muito próximo no número, maior número de vice-prefeitos, de vereadores, uma capilaridade muito grande. É um dos únicos partidos que tem prefeitos em todos os estados, nos 26 estados do país. E tem essa situação de uma ala ser favorável a seguir com o governo Lula e apoiá-lo em 2026 e uma ala que quer o rompimento com Lula nas eleições presidenciais de 2026. Como que o senhor vê este debate sendo travado dentro do MDB? Quando o MDB deve ter uma decisão a este respeito? E como vai ser a postura do partido no Congresso Nacional nesse segundo biênio de governo Lula? Olha, eu acho que o MDB compõe o governo do presidente Lula com 3 ministérios importantes, com o Ministério dos Transportes, o qual dirijo, com o Ministério das Cidades, com o ministro Jader Filho, e o Ministério do Planejamento, com a ministra Simone Tebet, que inclusive está trabalhando dedicadamente agora na construção desse novo pacote de ações para garantir o equilíbrio fiscal. O MDB no Congresso também apoia as medidas do governo do presidente Lula, em todas as vertentes. Foi um dos partidos que garantiu o maior número de votos nas medidas enviadas pelo governo ao Congresso nesse primeiro biênio e o fará. Eu acho que continuando apoiando no Congresso, e tendo presença aqui no governo, que é natural que o partido discuta o apoio à reeleição do presidente Lula, com grande chance de estar presente nesse apoio. Agora, obviamente, tem vozes em contrário e democraticamente nós vamos ouvir a todos, mas eu acho que o presidente Lula, com um governo bem sucedido, retomando o crescimento,
tendo fortalecido a democracia e as instituições, reinserindo o Brasil internacionalmente, com um discurso de sustentabilidade ambiental mais conectado com o planeta, isso tudo trazendo benefícios para a população, é natural que ele tenha mais condição de atrair partidos para a sua reeleição do que teve no primeiro mandato. Então, eu acho que há um grande espaço para o MDB apoiar a reeleição do presidente Lula. Eu, pessoalmente, defendo e trabalho por isso, mas isso vai se dar aí ao longo desses próximos 2 anos. E essa discussão que estamos fazendo hoje aqui, ela também é importante, porque essas coisas todas estão conectadas. Só para complementar, isso significa o MDB voltar a ter a vice numa chapa capitaneada pelo PT? Olha, eu acho que esse será o último passo. O MDB já é um partido prestigiado pelo presidente, pelo espaço que ocupa hoje aqui no governo federal. A discussão de quem comporá a chapa, quem são os nomes e quem serão os candidatos, isso se dará lá na frente. O importante é o resultado do governo agora e a colaboração do partido no sentido de fortalecer a frente ampla. Eu defendo que o presidente Lula seja cada vez mais frente ampla, porque eu vejo nele o maior líder de centro no Brasil. O presidente Lula se elegeu numa frente de centro-esquerda, mas não há nem no Brasil nem no mundo quem diga que o presidente Lula é um extremista. O adversário dele na eleição passada era um extremista à direita. O Lula não. O Lula tem um viés social na sua conduta, é um homem que tem a origem no sindicalismo, mas ele é um grande líder de centro. Talvez se você perguntasse assim, qual seria no Brasil a principal figura capaz de liderar esses partidos de centro? O MDB, o PSD, o União Brasil, o Republicanos e também os partidos da esquerda, talvez nós chegássemos ao presidente Lula como o homem mais capaz para fazer isso, que é exatamente o que ele tem feito. E por isso eu defendo uma candidatura à reeleição dele, numa frente ampla, tanto para a condução do país e para a governabilidade, quanto para dialogarmos com a maior parcela da sociedade que nas eleições municipais, Yuri, como você colocou, fez uma opção majoritária pelos partidos de centro, mais centro e menos extremos. Ministro, até interessante, só para acrescentar, né, a essa visão e a essa pergunta do Yuri, que o ex-presidente Jair Bolsonaro já deu uma piscadinha, né? Fez um aceno ali em entrevista à Folha de São Paulo nessa semana, deu uma piscadinha para o ex-presidente Michel Temer, dizendo que de repente poderia ali vir a compor uma chapa com ali o PL, com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que o próprio Temer já disse que está fora da vida pública, acha, enfim, estranhíssimo isso e tudo mais. Agora, desculpa, mas a gente está falando de tantos assuntos porque o senhor joga em várias áreas, várias posições. O que eu posso fazer? Vamos falar, então, de eleição de Congresso Nacional. Vou perguntar sobre como o senhor avalia aí a candidatura de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, já que o senhor está ministro, mas é eleito senador também. E também quero que o senhor entre, sim, nessa discussão sobre a presidência da Câmara dos Deputados e a aliança até agora grande em torno do nome do deputado Hugo Mota, que converge PT e PL. Olha, eu acho que tanto o presidente Davi quanto o Hugo Mota, ambos aí candidatos à presidência das duas casas, têm condição de construir duas amplíssimas alianças para presidirem as mesas do Congresso Nacional. O deputado Hugo Mota vem avançando aí no apoio dos partidos, o senador Davi Alcolumbre também, né? Está faltando aí organizar algumas coisas, mas eu acho que vão caminhar para resolverem essas questões e para se consolidarem aí como os nomes a presidir as mesas. Acho muito importante também compromissos firmes com o país no que concerne à agenda econômica, uma agenda de não retrocessos sociais, que são importantes para que o país siga crescendo nesse biênio 25 e 26. E quanto ao presidente Bolsonaro, que fez um aceno aí ao MDB, com a possibilidade de Temer ser o vice dele, eu acho que ele tenta atrasar as decisões do MDB.
para que o partido pense em outras possibilidades, mas o presidente Bolsonaro está inelegível. Dificilmente recuperará a sua condição de elegibilidade pelos avanços que ele cometeu quando estava à frente da presidência da República. Então, o fato é que não há candidato contra o presidente Lula. O próprio Jair Bolsonaro diz que ele é o candidato, mesmo sendo inelegível. Então, é uma coisa estranha, né? Parece que ele tenta atrasar o MDB, distanciar o partido do governo, mas ele não conseguirá isso. Ele não conseguiu aproximar o partido dele nem quando ele era presidente, ainda mais agora, que ele nem candidato pode ser porque está inelegível no momento. Nós conversamos com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que, como lembrou a Débora Bergamasco, é senador pelo estado de Alagoas e está na vaga de ministro dos Transportes. E foi autor deste texto chamado Trump, Incerteza e Futuro, que acabou sendo debatido ali dentro pelos ministros do governo Lula sobre os cenários do próximo biênio do mandato, com Donald Trump à frente dos Estados Unidos e Lula aqui no Brasil. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Um bom fim de semana para o senhor.